Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Eu acho que assim ficou melhor, ó. É assim. Vamos começar a nossa aula. Na aula passada nós tínhamos falado sobre os níveis de organização dos seres vivos, né? Viajamos, já estávamos lá na genética, na parte de hormônio e tudo mais. Agora nós vamos focar novamente, só relembrando a vocês, quais são os níveis de organização dos seres vivos, certo? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Só relembrando o que nós já vimos. Olha lá. Nós já vimos que tudo começa de um simples átomo e que o agrupamento de átomos... Oi, tudo bem, Nicole? Ai, que fofinho. Oi, menininho lindo. Tudo bem? Uhum. Ah, que fofo, Nicole. Então, olha lá, pessoal. Nós lembramos que o agrupamento de átomos forma molécula. Comentamos até da molécula de água. E que o agrupamento de moléculas dá origem à organela. Lembrando a vocês que a organela, ela é formada, ela forma a célula de dentro para fora. Ela forma a parte interna da célula primeiro e depois ela forma a outra estrutura da célula, certo? Então, nós tínhamos visto lá, dei um exemplo da mitocôndria, que é um tipo de organela citoplasmática, né, presente na célula, e depois formando aí a célula. E mostrando a vocês que todas as organelas que estão aqui dentro foram formadas por agrupamentos de moléculas, dando origem à célula. Tudo bem, isso daqui, revisando apenas. Aí, o agrupamento de células forma o tecido. Só que eu comentei com vocês o seguinte, que este tecido, ele tem que ter uma característica. Como devem ser as células deste tecido? Todas têm que ser Iguais. Todas têm que ser iguais. Muito bem, elas precisam ser iguais, né? Foi o que eu mostrei para vocês na aula passada, abri lá mostrando as células musculares, as células nervosas, nós falamos um pouco das características da célula. E o agrupamento de células dá origem ao tecido. Oi. Pode falar. É verdade que os átomos nunca se juntam, só agrupamentos, mas tipo, eles nunca se tocam? Não, é o seguinte, eles nunca se tocam. Eles se ligam, mas eles não se aproximam. Eles ligam como se eles tivessem uma camada eletrônica. Então, o que acontece? O elétron sai de um átomo, vai para outro, ele volta. Eles se comunicam como se eles tivessem uma ponte, mas eles não se tocam, certo? Tudo bem? E outra dúvida, eu vi no vídeo, já que os átomos nunca se tocam, e a gente é feito de átomo, então a gente nunca toca em nada? Aí você já, né, viajou um pouco. Como a gente não toca em nada? Como assim? A Pro não entendeu. Eu toco em tudo. Sei lá, eu só vi no vídeo e eu queria saber, mas acho que é falso. Não, é só o átomo mesmo. O átomo, ele não se encosta com o outro para formar a molécula, não. Ele simplesmente tem como se fosse uma ponte, onde esse elétron participa dessa ligação, mas eles não se encostam, certo? Bom, pessoal, o agrupamento de tecidos forma outra estrutura que agora é matéria nova de hoje, tá? Que nós tínhamos visto até aqui. O agrupamento de tecidos forma o órgão. O que é o órgão? Pessoal, o órgão é o coração, os pulmões, os rins. Tudo é um órgão. Vocês sabiam que a pele que reveste o nosso corpo, ela é um órgão. Bruno, mas não deveria ser um tecido, porque são várias células epiteliais agrupadas. Ela não é um tecido, porque você consegue retirar um pedaço da pele sem tirar o sangue? Se eu pegar agora um facão e cortar um pedaço da pele da Marjorie, eu consigo tirar um pedaço sem tirar sangue? Sim ou não? Não. Não. Então, o que eu comprovo? Eu comprovo que existe a reação da Marjorie.
A Marjorie assustou, né? Calma, Marjorie. Coitada. Então, o que acontece, pessoal? São vários tecidos agrupados. Então, como tem tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, tecido muscular, tecido epitelial, como tem vários tecidos agrupados, a pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano. Então, se um dia perguntarem para vocês qual é o maior órgão do corpo humano, é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, certo? Aí eu peguei aqui, ó, imagine assim, ó, você pega o coração humano e tira uma fatiazinha deste coração para analisar no microscópio. Isso se faz, é chamado de dissecação. Tira um pedacinho, a gente fazia muito isso na faculdade, para você analisar as camadas do coração, analisar os tecidos que formam o coração. Olha lá, vamos imaginar o coração bombeando. Pessoal, se o coração bombeia, olha a força de contração, que tipo de tecido tem que ter nesse coração? Tecido. Elástico. É um elástico, então ele tem que ter muscular e ele tem que ter o tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso, certo? Mas o coração, apesar de bombear sangue, o coração também tem sangue. Então, que tecido tem no coração? Tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido conjuntivo, que é a cartilagem, tecido epitelial. Então, olha lá, gente, o agrupamento de tecidos forma o órgão. O agrupamento de tecidos forma o órgão. Deixa eu só concluir um negocinho, Manuela, só um minutinho. Porém, aqui sim, pode ser tecidos diferentes. Na hora de formar o tecido, só pode ser o mesmo tipo de célula. Na hora de formar o órgão, são tecidos diferentes. Se o meu coração precisa bombear sangue, ele precisa do tecido muscular. Se ele precisa de sangue, ele precisa do tecido sanguíneo. Se ele precisa da camada de gordura, ele precisa do tecido adiposo. Então, são vários tecidos agrupados que vai dar origem ao órgão, certo? Pode falar, Manu. Mas não fui eu que perguntei, não, Pro. Oh, desculpa, quem foi? Parecia a voz da Manu. Foi a Marcela. Pode falar, Marcela. Caraca, todo mundo confundiu minha voz, mano. Fui eu, Pro. Ah, é? Ixi, quem é? É o Não Enzo. perguntei nada. Confundimos a sua voz. Nossa, mano, minha voz tá Muito. Pode falar. Foi muito, foi pouco. Pro, então, é por isso que quando, tipo, você toma uma picada de ou, tipo, sei lá, tipo, cobra, escorpião, tipo, o sangue meio que vira uma pedra. Então, é por isso que, tipo, ele vai endurecendo e, tipo, não bombeia sangue no coração. Aí Vamos fazer o seguinte, faz a pergunta novamente, a Pro não entendeu o que você quis dizer. Ô, Pro, então, tipo, você tá falando que o coração recebe sangue. Então, quer dizer que, tipo, quando você toma uma picada de um escorpião, uma cobra, o sangue meio que endurece, ele endurece. Então, tipo, é por isso que a pessoa acaba morrendo, porque ela não recebe... desse bagulho. Não. Uma picada de cobra, ela pode levar a várias situações. A arritmia cardíaca, que nem é o endurecimento do coração, é o batimento descontrolado. Pode levar também a toxina para o sistema nervoso central. Pode também levar geralmente, troca gasosa. Ele prejudica a troca gasosa, não endurece o coração. Não é essa a característica das toxinas presentes nestes animais, que são peçonhentos, tá, Enzo? É assim, é a arritmia cardíaca, impedir as trocas gasosas, toxina que vai para o sangue e distribui por todo o corpo, provocando a septicemia, que é uma infecção generalizada. Então, é isso que acontece, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui, a formação do órgão? Um negócio. Fala, Nicole. Quando eu estava no quinto ano, ainda nessa escola, né, a gente ia pro laboratório e a gente tinha abrido, acho que um coração de galinha para saber onde é que era os tubinhos onde entrava, acho que era, eu não lembro direito, mas é onde entrava o coração de galinha, é legal, porque apesar de ser um coraçãozinho pequeno, é um coração é muito semelhante ao dos mamíferos. Das aves e mamíferos são muito semelhantes, certo? Bom, pessoal, depois, por gentileza, mutem aí, enquanto a Pro está falando, por favor, que está atrapalhando. Então, olha lá, pessoal, a partir do momento que nós temos o agrupamento de órgãos,
vai formar o sistema. Então, o que é o sistema? O sistema, na verdade, é um agrupamento de órgãos. Vamos pegar o exemplo do sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Então, eu agrupei vários órgãos que está dando origem ao sistema digestório. Então, vamos pegar, por exemplo, sistema circulatório. Coração, artérias, veias, capilares, pulmões. Vários órgãos agrupados que darão origem ao sistema. Certo? Tudo bem? E por último, o agrupamento de sistemas forma o quê? O organismo. Por isso que nós falamos assim, ele é um organismo. Em ciências, biologia, usa-se muito falar assim, é um organismo vivo. Por que é um organismo vivo? Porque um agrupamento de sistemas dará origem a um organismo, certo? Olha lá, nós chegamos ao final dos níveis de organização de um ser vivo. Tudo começou com um átomo, o agrupamento de átomos, vou diminuir aqui um pouquinho, deixa eu ver se dá, não dá, então deixa eu mudar a imagem. Um agrupamento de átomos deu origem à molécula que formou a célula, a partir da célula já tem vida, porque os seres unicelulares possuem uma célula só e possuem vida. Depois o agrupamento de tecidos, que precisa possuir células semelhantes. Depois o agrupamento de tecidos formam o órgão. O agrupamento de órgãos forma o sistema. E o agrupamento de sistemas forma o corpo. É sempre o conjunto, né, Pro? Que Sempre forma o conjunto. Sempre, Marcela. Agrupamento, agrupamento, agrupamento. Tudo bem até aqui? Pro, e as Alguma organelas? Hã? As organelas. Elas não são Verdade, conjunto da Manuela. célula? Faltou aqui, ó, organela. Muito Marina, bem. Muito bem, Manu. Verdade. É a Marina, Pro. É a Marina, Pro. Nossa, Pro, todo mundo tá confundindo. Hoje eu tô minha mãe, trocando a gente todo tá mundo. louco. Deve ser porque eu tô laranja. A Pro tá gostando da Manu, tô achando, hein? A Manu Marina mexeu a fez uma boca, aula era a sem Marina nome, que tava todos os falando. alunos sem Então, nomes, a Pro que escolhe o ó, nome de cada um. Daqui a pouco Eu a falo com a Manuela minha mãe, fica. Pro. Daqui a pouco a Manu fica com aquela galáxia. gente, a Manu tá dela, comendo, eu tô achando que falando. ela tá falando. Olha lá. A pele é Não, Pro, maior. eu tava falando com a minha mãe. Ah, tá bom. Sim, Marina, maior. Pro, você tá Maior. muito bugada. É que o intestino... Tô bugada? Por quê? Você É que tá você tá laranja. Fundo. Aí, Pro, aqui é o seu fundo. É a tela de tá. fundo, Pensei gente. que tinha É que a travado. gente só Tá percebe bom. anos depois. Não, você tá Eu toda tô laranja, pique-pique. Jesus. Ó, gente, quando Ah, nós tá da pesamos quando nós pesamos na balança, os órgãos pesam alguma coisa. Essa Nem o que picadeada seja ali em é gramas boa. ou o nosso peso é só da gordura. Yasmin, é tudo. Tudo. Nosso osso, nossa medula, nossos órgãos internos, tudo tem o mesmo peso. A massa corporal, na verdade. A nossa massa corporal é tudo. Tanto que, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai adquirindo a obesidade, o que acontece no corpo dela? Dilatação do estômago. Certo? Então, os órgãos internos fazem, sim, parte dessa característica aí da massa, tá bom? Pessoal, agora nós vamos entrar na parte de ecologia. Bom, mas a gente não entrou? Não, eu quis chegar com vocês em organismos, mostrando que tudo começa de um simples átomo e nós chegamos agora no organismo. O organismo, quando nós falamos de organismo, nós estamos falando de um ser vivo, seja animal, seja vegetal, mas que possui todas as características: célula, tecido, órgão, reprodução, metabolismo, capacidade de sobreviver ali, de precisar dos Eu tenho uma fatores... pergunta, Pro. Tá, Pro, já deixa, só um minutinho, de precisar dos fatores abióticos. Então, agora, eu preciso que vocês gravem o seguinte: o que são fatores bióticos? Os fatores bióticos, o nome já diz, bio, possuem vida, certo? E quando nós falarmos de fatores abióticos, todas as vezes que vieram um A antes de uma Não. afirmação, quer dizer, não possuem Por causa dos vida. gregos, né, Pro? Isso, não possui vida. Então, nós vamos utilizar muito este termo abiótico e biótico para definir essa parte de ecologia. O que nós vamos analisar agora? O organismo já está pronto. De um simples átomo se formou o organismo vivo.
Estes organismos, estes seres vivos, eles precisam interagir no ecossistema, pessoal. Nenhum ser vivo consegue sobreviver sozinho no ecossistema. Todos precisam ter uma relação, prestem bem atenção nisso. Todos os seres vivos, eles precisam se relacionar com outros seres vivos, seja de forma harmônica ou de forma desarmônica. Por exemplo, a girafa, ela precisa do macho para ela reproduzir. Mas ela precisa, a girafa ainda é herbívoro, mas ela precisa da planta, que é um ser vivo, para comer. Então, a relação dela com a planta é uma relação desarmônica de predatismo. Ela está comendo ali o vegetal. Então, da mesma forma, estes seres vivos se relacionam o tempo todo com os fatores abióticos também. Quais são os fatores abióticos? Os fatores abióticos são ar, água, luz, temperatura, clima, pressão atmosférica. O clima, ele entra nessa parte de temperatura, solo, salinidade e etc, certo? Então, tudo que está presente... Salinidade é o seguinte, os sais minerais presentes no solo, os principais são ar, água, luz, temperatura e pressão atmosférica. Os principais. Radiação, Pro. Oi, Manu. E a radiação entra nisso? É a luz solar. Certo? Então, o tempo todo, os seres vivos precisam se relacionar com os fatores bióticos e abióticos. Pode falar, Manu. Não, Pro, eu tô falando. Não, mas a Manu tinha pedido para falar, eu pedi para ela dar um tempinho. Pode falar, Manu. É que ontem a gente estava falando de falta de melanina, essas coisas. A minha gatinha, eu tenho uma gata que ela é branca dos olhos verdes. Então ela não tem pelinho nas orelhas, essas coisas. Então ela pode ser considerada albina, que tem pouca melanina? Não, nós não classificamos. O albinismo está relacionado às síndromes cromossômicas do ser humano. Nós não temos, não são as mesmas síndromes de animais, dos animais, do ser humano com estes animais, aves, mesmo sendo mamíferos também. Como as doenças, como as doenças. Mas não tem um leão que se chama leão albino? Quê? Fala mais alto, Marjorie. Mas não existe um leão albino? Leão albino existe, mas não é uma síndrome. Ele não é uma síndrome, não é uma... O albinismo para o ser humano é uma síndrome, como eu falo, prejudicial. Ele não pode ficar muito tempo exposto ao sol, ele tem uma vida restrita. Os felinos que são albinos, eles podem sair, a pelagem, mas eles não têm um problema cromossômico que pode gerar uma consequência. É a mesma coisa quando se comenta assim, só para vocês entenderem. O vírus da AIDS para os gorilas, para os macacos, é uma gripezinha, como se fosse para nós. Uma gripe para nós. Para nós é uma doença sem cura, uma síndrome, certo? Da imunodeficiência adquirida. Então, muda muito de um animal para outro. Sofia? Entendi, Pro. É que a minha gata, ela, diferente dos outros gatos, de alguns gatos brancos, ela não tem pelo nas partes de cima da orelha. Manu do céu, não escuto você falar, minha querida. Fala de novo. É que a minha gata, diferente de alguns gatos brancos, ela não tem pelinho na parte de cima da orelha. Então eu queria saber se ela é albina. Não, porque o albinismo ele está relacionado à a cor do pelo. Está relacionado ela é branca, Pro. Ela é toda branca? Mas não é característica do albinismo, não. Não é porque ela é branca que ela é albina, tá? Eu já vi na internet que alguns gatos são branca ou só o pelo que é branco? Essas coisas. Hã? Pode falar, Marjorie. Eu perguntei se a gata dela é só branca ou ela tem o pelo branco. Ela é toda branca ou ela tem só pelagem branca, é isso? O pelo dela é branco, o nariz dela é bem clarinho, assim. Depois você tira uma foto dela, tá, Manu? Tá, eu já vi. Mas a Pro vai analisar, não é? Não, eu vou tentar ver como é, se dá para ver. Olha lá. Eu posso fazer uma pergunta? Só um minutinho, deixa, Nicole. Pro, não dá para ver. Pro, a minha irmã nasceu com cabelo loiro e depois ficou castanho. Foi o que eu falei na aula passada. O gene dela já era para o cabelo castanho.
O que aconteceu foi que nasce com algumas características intermediárias, temporárias, mas depois adquiria característica normal. A Marcela falou, eu vi uma reportagem há um tempo atrás de um gato, teve um filho, um coelho, e aí nasceu um gato com perna de coelho. Isso daqui nós vamos ver o ano que vem. Tá, deixa a Pro entrar em espécie que vocês vão entender isso aqui. Posso falar um negócio? Só um minutinho. Hoje a gente não pode fugir do assunto de genética total. Mas, como vocês adoram fugir do tema, eu já fico aí prestando atenção. Albino geralmente no ser humano é aquela cor branca, esbranquiçada, falta melanina. Não, Yasmin, branco e preto não. Posso fazer uma pergunta, só que uma resposta também? Marina, legal. Pode, Nicole, fala. Porque assim, você falou da girafa, que a girafa ela precisa do macho para procriar. Só que aí eu lembrei de um negócio que meu pai tinha me falado, e você também, muitas pessoas falaram, que quando tá faltando, tipo, um exemplo, a fêmea precisa procriar, só que tá tendo, tipo, sei lá, tendo mais macho, aí ela acaba virando macho e consegue, sei lá, ter... tipo... Isso só acontece, Nicole, nos invertebrados e nos peixes. Em algumas espécies. Não, nenhum animal, tipo girafa, elefante, nem nada, assim. Não, estes não. Somente invertebrados e algumas espécies de peixes, algumas ainda. O Yasmin, ela não é albina não, gente. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa albina, porque vocês estão achando que é muito comum, não é não. Vou mostrar aqui. Porque a pessoa... rapidinho, por mais que vocês estejam fugindo do assunto, vocês são terríveis. Olha lá. Isso é albinismo. Isso é albinismo. Não é assim, a pessoa é loira. Não, gente. É o albinismo, é falta de melanina. Este pessoal, geralmente, eles possuem problemas para sair no sol, tem que ter uma proteção diferenciada e assim por diante. Certo? Professora, no ano passado... É branco demais, chega até a ser transparente. Professora, ano passado eu fiquei com uma menina albina. Então, elas têm que ter alguns cuidados com a pele. As pessoas albinas têm até mais risco com câncer de pele, né, Pro? Por causa da falta de melanina, isso mesmo, Nicole. Fala, Manu. Também tem o melanismo, né? Que quando tem excesso de melanina. Tem. Aí ele forma mancha. Pessoal, parou. Vocês estão indo para assunto de 8º ano. Mas, vamos. Somos inteligentes, Pro. Parou. Passa pra gente logo pro 8º ano. Lá a gente conversa. Porque o cavalo marinho macho que procria. Nicho ecológico, característica dele. Michael Jackson tinha, né, Pro? Não. Michael Jackson não tinha albinismo. Michael Jackson tinha uma síndrome, uma doença autoimune chamada vitiligo. Não é albinismo, não é nada. Era vitiligo. É de tanto dele fazer os negócios no rosto. Por acaso essa girafa tá dançando a música do Michael Jackson? Vamos focar na girafa? Por favor. Professora, essa girafa tá com certeza dançando Michael Jackson. Criaturas. Olha aqui. Todo mundo tá Olha o passo dela. De dança. Decorate, tá aí, dançando. Volta. Eita, tá com a mesma na frente que da esquerda, estão tudo dançando, assim. Olha lá, agora... Somente a professora vai falar, vocês vão controlar os ímpetos de vocês, por favor. Eu sei que sextou, mas por favor, segurem um minutinho aí. Olha lá, então eu comentei que as girafas, ela como qualquer outro animal, precisa dos fatores bióticos e abióticos, certo? Quando estes seres vivos, aí vai responder sobre esse cruzamento do coelho que veio pulando com o gato, sei lá. Olha lá, quando o animalzinho ele quer reproduzir, ele só pode se reproduzir com indivíduos da mesma espécie. Se eles não se reproduzirem com indivíduos da mesma espécie, escuta o que a Pro vai falar. O seu filhote nasce estéril, sem condições de procriar. Porque senão, gente, viraria uma anomalia genética. Então, vamos usar o exemplo que a colega citou aí. Não sei o que é, um gato com coelho. Aí parece que foi isso. O gato com coelho. O que é, Marcela? O gato teve um filho com coelho. E então, isso. Vamos pegar que o gato, que é de uma espécie,
cruzou com o coelho e nasceu um coelho, né? Nasceu lá um gatinho com as patas do coelho, pulando com característica de gato. Este animal, ele nasce... É sério isso, Pro? Não, peraí, deixa Pro concluir. Este animal nasce estéril, ou seja, nasce sem a capacidade de procriar. Que bom, porque senão começaria, pessoal, a ter anomalias genéticas. Então, uma das características importantes da espécie... Né, Pro? O ligre, ele é uma mistura... O ligre, do leão com tigre. Nossa, Pro. Isso. Agora eu lembrei, eu pensei, tipo, uma pessoa tá andando, ela anda na rua, olha, eles têm um gato também, né? O quê? Mas posso fazer uma pergunta? O Cap também, né? Ó, eu vou deixar vocês perguntarem, mas deixa eu só concluir. O Cap não é uma Imagina, Vocês estão falando híbrido. ao mesmo tempo, gente. Assim a Pro não consegue responder O Cap ninguém. não é híbrido. Pro, por que essas espécies, tipo, que nem o ligre, não podem procriar? A Pro acabou de falar, sabe por quê? Porque senão vai se formar uma anomalia genética. Aí esse gato com mistura com coelho, só um minutinho, pessoal, um minutinho. Aí esse gato com misturado com coelho vai cruzar com outro gato, vai nascer outra anomalia, ou vai cruzar com coelho. Não pode. A característica biológica é seres da mesma espécie devem cruzar, olha lá, Nicole, a frase, e gerar descendentes férteis. Então, indivíduos da mesma espécie, eles devem cruzar-se e gerar descendentes férteis. Por isso que quando estes indivíduos semelhantes, eles se agrupam, este agrupamento de seres semelhantes entre si é chamado de população, certo? Então, ó, olha lá, primeira frase, nós temos um organismo e o agrupamento de organismos da mesma espécie é chamado de população. Só para vocês entenderem, nós continuamos os níveis de organização dos seres vivos. Nós estávamos lá em átomo, chegamos em organismo. Estes organismos, eles devem procriar ou reproduzir apenas com indivíduos da mesma espécie. A partir do momento que estes indivíduos se agrupam e eles são semelhantes, isso é chamado de população. Então, vou dar um exemplo aqui antes de vocês perguntarem. Peraí, posso falar uma coisa rapidinho? Já deixa eu falar, Karen, deixa eu só concluir. Pessoal, se nós estamos aqui numa sala virtual, tudo bem, mas nós somos todos seres da mesma espécie. Aí você fala assim, não, Pro, mas o meu cabelo é loiro, o cabelo da colega é ruivo, mas nós somos todos da mesma espécie. Eu não estou falando de características físicas, todos nós somos bípedes, somos animais com metabolismo, multicelulares, somos do grupo, nós somos o filo Homo sapiens, então nós somos todos da mesma espécie, todos nós somos sapiens. Então, nós aqui estamos formando uma população, um agrupamento de seres vivos da mesma espécie. Então, todas as vezes que eu vou falar assim, pessoal, seres vivos da mesma espécie, quando se agrupam, formam uma população. Meus queridos, eu quero pedir para vocês não fugirem do assunto, senão a gente nunca mais vai conseguir fazer aquela aula de tema transversal. Professora, só posso falar uma coisinha rapidinho? Fala, Karen, fala. Ó, professora, então, isso é possível acontecer ou é só raramente? Porque, tipo assim, olha isso. Existe, não vou falar dessa forma. Eu não sei se isso é possível. Não. Eu só acho que, assim, a minha gata é filha de uma gata toda preta com o olho amarelo. E ela é branca e preta do olho verde. Então, Karen, o que acontece? Simétrico dessa forma é muito difícil. Mas existem manchas. Existem manchas que vêm dos manchas pretas, manchas brancas, olhos de outra, um olho de uma cor, outro da outra, de outra cor. Isso pode acontecer. Um olho de uma cor e o outro da outra, chama heterocromia, né? O meu gato, o mais velho, ele, tipo assim, ele é filho de um gato totalmente branco, só que ele é branco laranja do olho azul, sendo que o outro era branco do olho verde, mais ou menos. Tá, gente, agora não vamos mais falar de genética, senão a Pro não consegue concluir. Um olho de cada cor chama heterocromia, né? É isso mesmo, muito bem. Nicole, não é genética, eu adoro né? pesquisar sobre gato, essas coisas, é muito legal. É que você fez eu ficar com uma dúvida na minha cabeça, Pro. Fala, Nicole, fala pra Pro, qual é a dúvida? Assim, você falou sobre os animais que, tipo assim, que nem gato e coelho, que eles não podem procriar, certo?
E aí eu pensei assim, e se for, é só um exemplo, porque eu não sei, porque a minha amiga, quer dizer, a amiga da minha mãe tem uma irmã que tem um cachorro que é um Lhasa misturado com Shih Tzu. Eles podem procriar? Não é raça, é espécie. Então, por exemplo, um poodle pode procriar com Shih Tzu? Pode. São raças. Agora, o cachorro não pode cruzar com lobo. Lobo já é de outra espécie. Então, mas isso daí é conteúdo de 7 anos, Mas só o para lobo vocês não. entenderem. Não, ele é do mesmo gênero, mas ele não é da mesma espécie. Lobo não é da mesma espécie do cão doméstico. Então, se o cão doméstico ele cruzar com o lobo, vai nascer um descendente sem condições de procriação. Agora, Nicole, você falou de raças. Não tem problema, certo? Raças pode sim acontecer essa procriação. Então, vocês entendem? Aqui, ó. Olha isso, Pro. Fala, Nicole. A mãe dele é branca. Karen. Então, mas ele tem o... É assim, ó, se eu começar a explicar essa parte, vai uma aula inteira. Mas ele tem um genezinho escondidinho ali. Esse gene chamado de recessivo é o que deu essa característica diferente a ele, que a mãe não possui, os seus genitores não possuem, tá bom? Fala, ó. Oi. Eu tava pesquisando essas coisas aí apareceu um gato de um olho só. É capaz isso? Ah, nossa, ô Marina. Sim, é muito capaz. Eles são muito fofos. Síndrome gênica, cromossômica, existem milhares. Por isso que eu tô falando para vocês, a gente não pode falar de genética agora, senão a gente passa aí aulas. Se vocês quiserem depois a genética como tema transversal, a gente faz. Somos curiosos, bom? Pro. Então vamos lá. Em vez de doença, a senhora com a filha amarela? Ó, agora eu não vou falar mais de genética. Se eu falar de genética, a gente não termina. Bruno, então se eu quiser cruzar um Shih Tzu com um Pug, pode cruzar com eles são Pode. Agora, olha lá, pessoal. Pode sim, Nicole. Olha lá. Aí, a partir do momento que a girafa está se alimentando deste vegetal, vocês concordam que eu tenho 2 tipos de seres vivos? Aí tem um veado aqui, ó. Então, eu tenho um veado, eu tenho uma girafa e eu tenho um vegetal. Todos seres bióticos. A partir do momento que acontece o agrupamento de diferentes populações, eu chamo esse processo de comunidade. Então, eu tenho veado, eu tenho ser vivo e eu tenho vegetal e eu tenho uma girafa. Aí, a Karen me mostrou que ela está com o gatinho dela aí. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. Nós somos uma população nessa sala virtual ou nós somos uma comunidade? Uma comunidade. Uma comunidade. Porque existem outros seres vivos aí. Aí você fala assim, não, Pro, mas o gatinho da Karen saiu e só ficou mesmo nós, você, professor, e nós, alunos. Tudo bem. Mas e os seres microscópicos, que também são seres bióticos? E não precisa muito microscópico. Isso. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui na minha casa tem alguma formiga andando pelo chão. Ou, por exemplo, a Marjorie está com carinha de quem tá com piolho, olha lá, ó. Às vezes ela tá com piolho, tem piolho na cabeça da Marjorie, da Marcela, tô brincando, viu, Marjorie? Então, assim, pessoal, a partir do momento, olha lá o cachorrinho da Nicole, a partir do momento que aparecem outros seres vivos de espécies diferentes, o agrupamento de seres vivos de espécies diferentes, eles são chamado de comunidade. Deu para entender, pessoal? Então, na verdade, nós não somos uma população, nós somos uma comunidade. Pro, mas não tem nada. A Nicole não tá com esse cachorro lambendo o rosto dela, a Karen não tá com o gatinho lá. Mas, gente, se tem uma cortina, e nessa cortina eu tenho ácaros, já tem. Se por acaso eu tenho bactérias no meu corpo, já tem. Agora, prestem bem atenção, por favor. Prestem bem atenção. Eu vi uma vez uma prova falando assim, uma prova classificatória. No ponto de vista macroscópico, quando eu falo no ponto de vista macroscópico, eu estou falando no ponto de vista que os meus olhos veem. No ponto de vista macroscópico, se não tivesse o cachorro nem o gato da Karen, eu poderia dizer que nós éramos uma comunidade? Sim ou não? Acho que sim.
No macroscópico, não. Porque eu não estou vendo nada, eu só estou vendo vocês. E eu? Mas você sabe que tem. E eu sei que tem, mas eu tô Aí falando... tem aparecendo uma formiguinha aí, dá pra ver a formiga. Não, mas eu não estou vendo. Por isso que eu tô falando, no ponto de vista macroscópico, pessoal, macroscópico é o que nós podemos ver. No ponto de vista macroscópico, vocês olhando aí, nós somos uma população ou nós somos uma comunidade? População. População. Agora, se eu falar assim, no ponto de vista microscópico, nós somos uma população ou nós somos uma comunidade? Comunidade. Uma comunidade. É que eu sei, vocês sabem, que é impossível ter uma casa onde não tem, por exemplo, um mosquitinho voando, uma drosófila na fruta, que é aqueles mosquitinhos da fruta, uma formiguinha no chão, né? Ou até mesmo as bactérias do nosso corpo, os ácaros da cortina. Então, na verdade, nós somos uma comunidade. O que é ácaro, né? Ácaro é um aracnídeo que provoca alergia. Ele é microscópico. Eu tenho alergia a isso. Tá. Não, Isa, não é possível. Não é, não. Obrigada, viu, Sofia? É verdade, não é fácil não controlar esse povo. Aí, pessoal, vamos lá. Um agrupamento. Olha lá, Pro quer chegar até biosfera, ó. Um agrupamento. Vai demorar, então. Desligando o áudio, por gentileza. Então, olha lá, um agrupamento de comunidades mais os fatores abióticos recebe o nome de ecossistema. Então, ó, o que eu quero dizer? O que é um ecossistema? Um ecossistema é um agrupamento de fatores bióticos mais fatores abióticos. Certo? Então, um ecossistema é quando tem seres vivos e seres não vivos. Agora, vamos voltar para a nossa sala virtual aqui. Por acaso, na casa de vocês aí, tem ar? Sim. Senão não teria falando, né, professora? Tem água? Só responda. Tem luz? É óbvio, né, professora? Tem luz? Tem. Gente, só responda. Tem temperatura? Tem pressão atmosférica? Tem, no caso, tá Tem. Então, nós somos um quê? Na verdade, nós somos o quê? Comunidade? Nós somos um eco... Ó, nós somos... Vocês têm que... Ó, presta atenção, senão vocês acabam confundindo. Nós somos um ecossistema. Por que que nós não somos uma comunidade? Porque a comunidade não tem fator abiótico. É impossível estar aqui sem luz solar, sem água, sem ar, sem temperatura, sem pressão atmosférica que nos cerca por todos os lados. Então, o ecossistema é um agrupamento de seres vivos e de seres não vivos, de fatores bióticos e fatores abióticos. Então, nós somos um ecossistema. Pessoal, às vezes eu peço um exemplo, por exemplo, da prova. Me dê um exemplo de ecossistema. Aí alguns alunos colocam assim, Mata Atlântica, Amazônia, certinho, tá certo. Mas, gente, nós não precisamos ir tão longe para falar de um ecossistema. Se você pensar, um aquário pequenininho é um ecossistema. Nele tem ar, tem água, tem luz, tem peixes, tem plantas, já tem um ecossistema. Certo? Um ecossistema, na verdade, pessoal, é um agrupamento de comunidades, de seres de espécies diferentes, juntamente com os fatores abióticos. Então, peraí, segura a pergunta aí um minutinho. Então, nós começamos de um organismo que quando este organismo ele se agrupa e forma seres da mesma espécie, é uma população. A partir do momento que estes seres se agrupam com outros seres de espécies diferentes, já é uma comunidade. Porém, se nessa comunidade tiver ar, água, luz, temperatura, pressão, já é um ecossistema. Então, geralmente, todos os biomas são ecossistemas. Por isso que quando a Pro está explicando, fala assim, ó, nesse ecossistema, por quê? Porque eu sei que é ecossistema. Tem um conjunto de comunidades juntamente com os fatores abióticos. Isso, Sofia, uma casa é um ecossistema, isso mesmo. Pro, mas na minha casa não é, viu? Porque só vive eu, meu pai e minha mãe, mais nada. Aí a gente fala formiga, abelha, mosca. Tá, Pro, e água, e ar, e luz é um ecossistema, certo? Tudo bem? Um por vez, por favor. Pode falar. Fala, Nicole.
Pô, se for, tipo assim, um ecossistema, vamos dizer assim, é um ecossistema, tipo, sei lá, um aquário. Tem planta aquática, tem tudo lá, tem pedrinha, tem tudo. Só que não tem peixe. Seria um ecossistema ou não seria? Deixa eu te perguntar, é no ponto microscópico ou macroscópico? É aí que você analisa. Ah, não, Pro, mas assim, é um ecossistema? Depende. Ali tem vermes, ali tem algum tipo de bactéria, ali tem, entendeu? Aí, no ponto de vista microscópico, é um ecossistema. No ponto de vista macroscópico, não, porque só tem ali os fatores abióticos, certo? Microscópico seria para olhar no telescópio, Você né? só enxerga no microscópio, com auxílio do microscópio, certo? E o mar... É o que eu estou vendo você, do ponto de vista macroscópico, mas eu não estou conseguindo ver as bactérias que estão andando no seu cabelo, na sua pele, no ponto de vista microscópico. Tá bom? Karen, pode perguntar. Perguntar o que, pessoal? Ah, desculpa, pensei que você queria perguntar. Pode falar. Quem falou Pro? Eu, Marina. Pode falar, Marina. É mais ou menos impossível ter uma comunidade sem fatores abióticos? Ah, impossível. Difícil. Mas Só mesmo se se for uma comunidade, porque a comunidade ela não tem fatores abióticos, porque quando tem fatores abióticos vira um ecossistema. Isso então mesmo. seria quase impossível ter uma comunidade mesmo, só uma porque comunidade? se você pensar, na minha casa é uma população, só eu, meus filhos e meu marido. Não é, porque tem ar, água, luz. Então, tudo acaba virando um ecossistema. É que é importante vocês entenderem que houve o quê? Um nível evolutivo, um nível de organização, para vocês entenderem a definição. Tanto que vocês, quando estão estudando a geografia, falam a população, né? Aí você vai falar assim, não, professor, não é população, é ecossistema. Ele vai falar, não, gente, eu estou falando da população. Então, assim, por quê? Por que ele está falando daquela população? É um agrupamento de seres da mesma espécie. Ele está falando da população humana. Macro, né? Entendeu? Aí você não vai falar assim para o professor, não existe, viu, professor? Não existe população, só ecossistema, não é isso. Nós estamos falando no caráter biológico. Dentro do caráter biológico, um ecossistema sempre tem fator abiótico. Ah, Pro, mas acabou a água aqui da minha casa, viu? Faz 2 dias que eu estou sem água, mas você não está sem ar. Os fatores abióticos, ar e a água e luz. Pro, a Eletropaulo cortou, que é Neo, né, agora. Não, eu tô falando de luz solar. Tô falando da luz solar, entendeu? Aí o Silvio perguntou, um zoológico seria um ecossistema? Sim, Silvio. Pensa lá, tem ar, tem água, tem luz, tem temperatura, tem seres bióticos? É sim um ecossistema. Posso fazer uma outra pergunta? É bem rapidinho. Fala, Nicole. Você falou da Eletropaulo, né, da energia. Aí eu fiquei pensando assim, já que tem, tipo assim, a energia que a gente usa não é energia solar. Mas se for energia solar, a gente precisa pagar alguma coisa? Precisa pagar? Tipo assim, porque... Não, se você usa energia solar, você não tem que pagar, não. Porque você tá pegando, tipo, da natureza, né? Você não tá pagando... É que tem gente que, não vou entrar nesse assunto, mas assim, tem gente que usa um pouquinho de eletricidade e da energia solar. Mistura, tem gente que joga energia solar apenas nas torneiras, e aí varia um pouco, tá? E aí? Oi, pode falar. A energia eólica, mas é diferente, precisa pagar. Não, energia eólica é energia do vento. Também não precisa pagar? Não, você já quer colocar aí na sua casa uma Ela vai morar no meio do mato agora. Como não, você paga, você paga para construir o negócio, né? Não, para construir. Não, para construir. Aí entra na característica de montar, de adaptar, mas é muito caro também, né, Pro? Mas assim, diz que um investimento, olha a gente mudando de assunto, Nicole, eu vou bater em você, Nicole. Mas assim, é um investimento que é a longo prazo compensa. Nossa, Pro. Deixa eu só concluir. Mentira, minha querida, a Pro tá brincando. Mas eu vou bater em você, ó. Então vamos lá, ó. E no final, um agrupamento de ecossistemas dá origem à biosfera. Qual é a definição de biosfera? Esfera da vida. Qual é a nossa esfera da vida, pessoal? A Terra. A Terra. Então, se vocês pensarem, ó lá, é a esfera
da vida. Se vocês pensarem, não é biosferas, não, né? Biosfera. Se vocês pensarem, olha que interessante, pessoal. Tudo começou de um simples átomo e nós chegamos ao nosso planeta, que é um agrupamento de ecossistemas. Quando nós começamos a estudar, eu acho que foi o primeiro grupo, nós dividimos o ecossistema em ecossistemas terrestres, aquáticos. Dentro dos aquáticos nós tínhamos os dulcícolas, os de salinidade. Então, na verdade, o nosso planeta é um agrupamento de ecossistemas, certo? Olha, é importante vocês conhecerem toda essa ordem, viu? O agrupamento, então, desde o átomo até a biosfera. Em casa nós temos painéis solares, de manhã nós usamos a energia dos painéis solares e à noite da empresa Eletropaulo. Então, Silveira, é isso que eu estava falando para a Nicole. Tem pessoas que colocam energia solar, mas tem que ter outra energia também. Porque, por exemplo, se você coloca energia solar e naquele dia o tempo está nublado, como hoje, que está um vento terrível, desculpa, pessoal, você vai tomar banho, a água está morna, fria. Então, aí você precisa da ajuda aí da eletricidade, certo? A biosfera é tudo junto com a Terra, né? Isso mesmo, é um agrupamento de ecossistemas. Agora, presta atenção, Silvio. Não desconta da conta de luz. Não vem na conta de luz. Porque você não está gastando. É como se você não estivesse gastando. É isso que eu quis dizer, que eu escrevi de uma maneira... Ah, sim, meu querido. É isso mesmo. É isso mesmo. Professora, você está me ouvindo? Estou. É que eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você falou que, tipo, vamos supor, do exemplo, o gato com o coelho, se cruzar, fica estéril. Não os pais, não quem cruzou. Não os pais, o filho, né? É. Agora, o humano estéril. Não, totalmente diferente. O humano estéril não tem nada a ver, não tem. É outra coisa, pode ter vindo com problema no gameta, em tudo, em qualquer outro aspecto. Não tem como isso, espécies diferentes cruzar e dar um ser humano, não tem. Um ET, né, Pro? Um ET, né? Eu tô parecendo um ET, mas não sou. Hoje um dia eu tava lendo uma matéria que falou que a mulher, quando ela tá grávida, no último mês, se ela passar muito estresse, o nenê pode ter risco de ficar com asma. Isso é verdade? Não tem relação científica, não. Geralmente só se ela tiver um filho antes do período, e aí os pulmões desse bebê vierem com algum tipo de problema, porque isso é muito comum, porque os pulmões são os últimos órgãos a serem formados do bebê. Deixa eu só fazer um comentário. Olha os exercícios. Só um minutinho, olha lá, os exercícios, página 113. Anotem, por favor. O povo que foge do assunto, hein, gente? Vocês reformado quando o bebê Ai, Pro, bota a gente já no 8º ano. Ah, é, né? Vocês já querem pular Isso, bota. Porque, tipo assim, todas as coisas legais que a gente quer aprender só tá no ano. Vai lá, a última prova. O que você aprendeu no 7º ano? Verdade, Pro. Você aprendeu, eu só aprendi coisa do 8º. É, só. Pessoal, anotaram aí a tarefa? Imagina, mas pelo menos eu cheguei onde eu todo queria mundo chegar não com precisa vocês. aprender A lição isso. de casa do grupo. Ok, então pronto. Gente, deixa eu fazer um comentário com vocês. Ó, a Pro conseguiu chegar onde eu queria chegar. Hoje nós vimos todos os níveis de organização dos seres vivos. A página 113 vocês vão fazer. Na próxima aula eu vou deixar nos exercícios complementares um esqueminha para vocês fazerem sobre os níveis de organização dos seres vivos. A Manuela, ela só come, gente, vocês não têm noção. A menina come. Vai estourar o dia. Você parece um bicho da seda. Vai comendo. Olha lá, gente. Né? Olha, gente, eu sei que vocês gostam desse assunto de seres vivos e de corpo humano, mas vocês vão aprender tudo isso, certo? Fiquem tranquilos, tudo tem seu tempo. Eu tenho uma dúvida. Agora, só uma coisinha. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida nessa parte de ecologia, porque a Pro vai colocar como matéria dada. Alguma dúvida sobre ecologia? Não é sobre genética, nem sobre o cachorro do vizinho. É sobre ecologia. Meio que coisa assim foi. Peraí, o Enzo, só um minutinho, Nicole, só um minutinho. Fala, Enzo. Deixa eu falar, Pro. Fala, Nicole. Ele é um cavalheiro. Fala. A única coisa que eu fiquei meio que com dúvida, assim. Peraí, Pro, rapidinho. Pietro 2, estranho. Pro, Pro,
voltando, que eu fiquei meio que com dúvida nessa parte de, sabe, de visão, de microscópico. Isso. Micro e macro. Então, ó, Nicole, é o seguinte, pessoal também que ficou com dúvida, presta atenção. Geralmente, na biologia, nós analisamos o que nós conseguimos ver. Porém, existem esses dois pontos. O ponto de vista macro, tudo que é grande, como a gente estudou lá da macrobiota do solo, tudo que a gente consegue ver. Tudo que é micro, nós precisamos do microscópio. Então, você fala assim, ó, Pro, mas lá no aquário, ele tá vazio. Ele é um ecossistema? Depende. Você está falando do ponto de vista macroscópico? Ele não é um ecossistema, não tem seres vivos. Não, Pro, e se fosse do ponto de vista microscópico? É sim. Então, isso depende também. Mas, geralmente, nós estamos falando do que nós estamos vendo e do que pode estar presente ali. Certo, Nicole? Fala, Enzo. Eu não entendi uma coisa. É que, tipo, você fala que quando a gente tá na nossa casa, tal, tem, tipo, tudo. Tem Fala água, um pouquinho mais alto, Enzo. Tipo, você falou que você estava diferenciando, tipo, de comunidade, ecossistema e população. Aí, população é tudo da mesma espécie. Comunidade é o quê? É, tipo, a mistura de... A comunidade é um agrupamento de populações. Então, eu tenho... Vou dar um exemplo aqui dessa sala virtual. Nós somos todos seres humanos, população, todos seres da mesma espécie. A partir do momento que eu vi que tem um animalzinho aí, tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um peixe, tem uma formiga, já forma comunidade, que é um agrupamento de populações. Certo, Enzo? Tudo bem? Pessoal? A Marina perguntou. Sim, Marina, os planctons são sim, tá bom? Professora, eu tenho duas dúvidas. Uma, qual é o módulo da lição de casa? Página 113. Tá. E outra, você falou que os pulmões são os últimos órgãos a ser... Formado no bebê. No bebê. Qual é o primeiro? A coluna. A primeira parte embrionária do bebê é a coluninha, a notocorda. A primeira estrutura é o bebezinho. Do bebezinho, é a coluna. Certo? Por que a gente tem cabelo? Que, Marcela? Fui eu. Que, Marjorie? Por que a gente tem cabelo? Por que a gente tem cabelo? Isso porque assim, nós somos mamíferos, nós temos cabelos e pelos. Agora, é uma característica do Homo sapiens mesmo. Antigamente eles eram... Marjorie, antigamente eles eram bem mais peludos. Hoje nós quase não temos pelo, né? Então, essa é uma característica evolutiva também. Oi, Nicole. Afirmação? É que a gente tem cabelo meio que, vamos dizer assim, que é uma característica da gente também, que é pra gente meio que se proteger, vamos dizer assim. É uma proteção, até a regulação do corpo, a regulação da temperatura, sim. Que nem a sobrancelha, cílios... A sobrancelha é para impedir que o suor desça para o olho, mas eu vou falar uma coisa para vocês, que eu não falei ainda, essa matéria é de 8º ano. Tá bom, gente? Tchau, bom final de semana para vocês.